que Deus deixou no início do Gênesis, os códigos, os princípios, que se obedecermos, podemos conduzir a nossa vida de uma forma extraordinária. A Bíblia é um livro que precisamos ler diariamente, porque todas as vezes que lemos, há uma mensagem diferente. Ela é viva e ela se adequa, ela se adapta, ela fala conosco. Mas quando o assunto é vida na terra, 2 capítulos apenas, se forem lidos e entendidos com maestria, darão a você um nível de vida nessa terra extraordinário. Só 2, pastor. Nossa, só 2. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de vida terrena. Às vezes focamos demais no reino de Deus e esquecemos que Jesus, quando ensina seus discípulos a orar, a chamada é oposta. Na oração do Pai Nosso não é eu vou para o teu reino, é que venha o teu reino. Na oração do Pai Nosso, o que Jesus está dizendo para seus discípulos é o seguinte: antes de você irem para os céus, traga a organização do céu para a sua vida, para os seus negócios, para a sua família. Por isso ele diz: seja feita a sua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. É lógico que nós nunca vamos conseguir fazer com que a vontade de Deus, ou a organização de Deus, se estabeleça no mundo inteiro, simultaneamente, a não ser quando vier o que é perfeito, quando Jesus voltar. Antes disso, o que eu posso fazer é trazer essa organização para a minha vida particular, para o ambiente coletivo, talvez um micro ou um médio ambiente coletivo, onde eu consiga trazer a organização do céu, a obediência do céu, a alegria do céu, a ordem do céu, e aí então minha família começa a viver um pedaço do céu, meu casamento começa a viver um pedaço do céu, meus negócios começam a ver um pedaço do céu, e a minha vida começa a ser vista, avaliada, como uma prévia de alguém que está montando toda uma estrutura aqui, para um dia morar no céu. Não faz sentido algum alguém que serve a Deus, que pretende obedecê-lo, viver uma vida tão desajustada, tão desregrada. Precisamos desmistificar essas duas extremidades, da riqueza e da miséria. Precisamos chamar as pessoas para o equilíbrio, desmistificar essa visão de que se eu tenho dinheiro, eu não posso ter Deus, e para eu ter Deus, eu não posso ter dinheiro. Amadurecer e entender que não há vida, que não há um entendimento maduro de alguém que acredita que uma sociedade consiga se estabelecer de forma sólida e concreta, sem desnível social. Isso é impossível. O desnível social é algo que faz parte da composição da sociedade. Vamos imaginar que estivéssemos num ambiente onde estamos dizendo que todo mundo que recebe Jesus vai ficar milionário. Eu pergunto a você: seu pneu fura, cadê o borracheiro? Está onde? Está em Dubai. A menina que faz o lanche no McDonald's está nadando com tubarões em Cancún. Então o que nós precisamos entender é que Deus preparou uma vida onde cada um de nós temos a nossa métrica, e isso é importantíssimo entender. Quando nós olharmos para os 2 capítulos primeiros da Bíblia, ali nós vamos aprender em Deus, como aquele que antes de ter o filho estabelece o sistema, o ambiente, a organização. Eu tenho falado disso o tempo inteiro para vocês, e hoje eu quero falar de generosidade, um dos ingredientes extraordinários da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não tem problema nenhum com o enriquecimento individual, com o crescimento individual, mas seu foco sempre foi o coletivo. As pessoas que se tornaram grandes são aquelas que conseguiram mudar a vida do maior número de pessoas. Você acha que o nome de Jesus é posto na Bíblia como o maior nome, o nome mais poderoso, sem igual? Você acha que é à toa que a história é contada antes dele e depois dele? Não. O ser humano tem um problema. Que ser humano? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Você vai fazer seus cursos aí, hoje, no ambiente do coach, vão dizer que você precisa conhecer a dor das pessoas para criar um serviço, ou para criar um produto para que você enriqueça. Descubra a dor das pessoas.
Alguém descobriu a dor de não conseguir um táxi na Califórnia e se juntou com outras e criaram o Uber. A dor era tão grande que não era apenas da Califórnia, que isso atingiu basicamente o mundo inteiro. Quando Jesus se torna o maior nome, é porque ele se torna um sacerdote e uma oferta simultaneamente. E o que ele veio fazer? Resolver um problema de todos. Por isso que o nome dele é maior do que todos. É importante você entender isso. Enquanto a sua vida estiver focada apenas em você, o que nós queremos com uma igreja dessa aqui em Xerém? O que nós queremos com o projeto Recomeçar? Mudar a vida do maior número de pessoas. Fazer com que pessoas recomecem de uma forma assertiva. Muitos daqueles que trabalham para que isso aconteça têm sua vida totalmente organizada e poderia estar quietinho dentro da sua casa, satisfeito, porque aprendeu a lidar com as escolhas, com o livre-arbítrio. Todos aqueles que gerenciam bem sua vida, eles amam o livre-arbítrio, mas todos aqueles que gerenciam mal sua vida, acham que Deus deveria agir de outra forma, mas são suas escolhas. E dentre elas eu falei sobre tantas coisas, mas hoje eu quero falar rapidinho. Esse culto, né, ele tem que terminar aqui 7h15. Então, rapidinho para você entender, generosidade é o tema. Pastor, o que é ser generoso? Eu fiz uma coisa bem simples, vocês sabem como eu sou. Ser generoso é conseguir obter prazer através da vantagem do outro. O generoso é aquele que ele fica feliz, ele se alimenta de ver o outro bem, de oferecer ao outro uma vantagem, de ver o outro feliz. Quando? Sempre. Se você, para ser generoso, você precisa ter dinheiro, você não é generoso, você só vai estar generoso. Porque se você perder a condição financeira, você deixa de ser generoso. Quando você é generoso, você reparte o muito que tem ou o pouco que tem. Porque o generoso, ele é generoso. Se ele tiver meio prato de sopa, ele ainda divide com mais 2. Porque a generosidade está nele. O generoso, ele pode estar numa posição confortável ou não, que ele é generoso. O generoso é aquele que vai fazer algo e pode levar vantagem com aquela generosidade ou não. E ele vai fazer do mesmo jeito. Porque tem gente que só é generoso com gente que pode retribuí-lo. Isso não é generosidade. Quando nós olhamos para isso, nós descobrimos que com quem eu vou ser generoso? Com quem eu conheço e com quem eu não conheço. Independente da medida. Por isso que às vezes nós falamos algo que a maioria das pessoas às vezes não tem noção do resultado. Por que você não levanta todo dia de manhã e compra 5 pãezinhos 2 vezes na semana e bate na casa de alguém que você sabe que não tem uma condição tão legal e dá para ela? Isso faria tanta diferença na sua vida, sim ou não? Isso, só se você for generoso. Porque se não for, não tem impacto na sua vida. Melhorar a vida dos outros é a nossa missão. É preparar pessoas para viverem uma vida extraordinária aqui na terra, uma vida sensacional aqui e depois ir para o céu. Não há permuta na Bíblia, é graça. Graça é um favor que você não merece, não adianta. Todas as vezes que você encontra com Jesus, se você encontrar com Jesus de verdade, aprenda uma coisa: todas as outras pessoas desaparecem no momento do encontro, porque Jesus faz com que você veja você mesmo. E quando você olha para você, você descobre que agora, olhando para você de uma forma nítida, mostrada por aquele que te criou, você descobre que você não tem autoridade para criticar ninguém. E aí você consegue se ver como igual ou pior, porque o apóstolo Paulo disse que dos pecadores ele se via como o pior. Quando nós nos colocamos nesse posicionamento, perdemos o direito de criticar os outros. Por isso, todas as vezes, isso eu falo de mim, e já falei isso aqui na igreja, todas as vezes que eu me pego falando mal dos outros, eu sei que eu estou perto do diabo. Todas as vezes que eu me vejo falando bem dos outros, eu sei que eu estou perto de Deus. Se eu estou falando bem dos outros, ah, pastor, mas tem muita gente ruim. Aliás, eu tenho descoberto que não tem gente ruim, não. E nem errada. Todo mundo é certo, só pode estar no lugar errado. Todas as pessoas me parece que têm o seu lugar na sua vida. Talvez não tão perto. Talvez não tão na tua intimidade. Eu tenho descoberto isso, eu nunca parei para pensar. A gente chega com a vida, 50, 60 anos, alguém diz assim: ah, eu tenho poucos amigos. Eu não concordo não, de um tempo para cá eu passei a pensar nisso. Como é que você vive 50 anos e tem um amigo só? Tu é ruim? Pra caramba. Um cara com 50 anos, ele tem que ter pelo menos de 10 a 15 amigos. Pode não ser no mesmo nível. É isso que é legal, senão você coloca a pessoa no lugar errado. Eu tenho amigo que viaja comigo, gente boa para viajar. Para ir na minha casa não vai nada. Eu tenho amigo que vai na minha casa, mas não viaja comigo. A mulher é preguiçosa. A mulher dele não divide o serviço com a minha quando vai viajar. Entendeu?
não quer rachar a despesa. Eu tenho amigo que eu conto meu segredo, mas não empresto dinheiro. Eu tenho amigo que eu empresto dinheiro, mas segredo, não é de jeito nenhum, porque conta para todo mundo.